Olá, me pediram para começar a resolver a segunda lista de exercícios dada pelo professor Roger, então eu estou pulando um pedaço das aulas aqui, indo direto para esses exercícios, tá? Então, vou começar pelo problema 1 aqui. Um operário ganha R$ 3,00 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal, S, para semanas em que trabalhar H horas com H maior ou igual a 40. O que acontece de prático? Vamos lá. A melhor forma de enxergar isso daqui é através de um gráficozinho. Vamos pegar aqui e vamos colocar aqui um gráfico. Então vamos chamar aqui de valor da hora, e aqui hora, tá bom? Eu vou botar aqui em reais e vai ficar valor em reais. Então vamos por aqui 3 e 4,5. Por que 4,5? Porque R$ 3,00 mais 50%, mais 50% dá 4,5, ou seja, 50% de 3 é 1,5, 3 mais 1,5, 4,5. Então, o que acontece? Vamos dizer que aqui é 40 horas. Então, se ele trabalhar até 10 horas, o salário dele continua R$ 3,00. Se ele trabalhar até 20 horas, também R$ 3,00 a hora. 30 horas, R$ 3,00, até chegar em 40 horas. Nesse período, o valor da hora dele não muda. A partir de 40, o valor da hora dele passa a ser R$ 4,50 para qualquer número de horas que ele consiga fazer. Obviamente que existe uma limitação temporal, mas do ponto de vista matemático, digamos que ele conseguisse fazer 365 mil horas na semana, para efeito matemático é maior que 40. Então, como é que eu vou calcular isso? Aqui, nessa primeira parte, seria fácil de calcular, se eu fosse pegar só este primeiro pedaço. Então, seria o quê? R$ 3,00 vezes o número de horas. Do outro lado, também é fácil. R$ 4,50 vezes o número de horas. Mas como é que eu faço se eu quiser calcular um período que abranja os dois aqui? Aí a questão fica mais fácil de se ver se a gente usar o próprio gráfico. Imagine que eu tenha 4,50 para todo o período, tá bom? E agora eu vou dividir aqui, ó. Então eu dividi isto em algumas partes. Esta seria a primeira parte e esta aqui seria a segunda parte. O que acontece? Se eu usasse esta fórmula aqui para tudo, eu teria um excesso. Onde reside esse excesso? Esse excesso reside aqui, ó. Isso aqui está a mais. E quanto vale isto aqui? Isto aqui é simples. Isto aqui, se eu pegar 4,5 e multiplicar por 40, eu vou ter 180. Se eu pegar 3 e multiplicar por 40, eu vou ter 120. Então, o que acontece? Qual é o tamanho deste excesso aqui? 180 menos 120, 60. Este excesso aqui, o que está destacado em verde aqui, equivale a quanto? Equivale a um excesso de 60. Então, eu posso usar esta fórmula aqui para calcular tudo e simplesmente falar, vamos tirar o excesso, certo? Então, como é que isso ficaria? 4,5 vezes hora menos o quê? Menos o excesso. É basicamente isso. Não existe uma fórmula para resolver esse tipo de exercício. O que você faz, basicamente, é tentar entender o exercício.
né? Por quê? Eu tenho duas fórmulas para dois períodos distintos. Dá para compatibilizar? Não dá. Então, se eu conseguir enxergar isso do ponto de vista matemático, ou seja, faço uma fórmula, vejo se ela tem excesso num pedaço e tiro o excesso, eu consigo resolver a questão. Então, o salário é igual a hora extra vezes o número de salário, vezes o número de horas, desculpa, menos este excesso aqui. Tira o excesso deste primeiro período. Que período é esse? É quando o H for, Ctrl Z, menor ou igual a 40. Quando ele passar a ser maior ou igual a 40, aí a hora muda. E aí eu tenho um excesso. Aí eu tiro o excesso. Tá bom? Basicamente é isso. A questão é visualizar. Às vezes a forma gráfica é bem mais fácil de visualizar. E é assim que eu resolvo esse exercício. Tá bom? Um abraço.